Olá pessoal, boa tarde. Eu tô aqui hoje para gravar mais uma dica especial para vocês, né? Vamos discutir hoje precificação. Como que eu coloco o preço num produto de modo que eu consiga uma venda expressiva dele, de modo que eu consiga o sucesso que eu quero nele, né? Gente, primeira coisa que vocês precisam entender é que na cabeça de todo mundo existe gavetas, certo? Nessas gavetas que a gente tem na cabeça, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente abre essa gavetinha e dentro dessa gavetinha tem todas as informações daquilo que a gente está procurando. É como se fosse o nosso Google lá dentro, né? Por exemplo, eu estou precisando de um chaveiro. Eu vou entrar lá na minha gavetinha, vou procurar todos os chaveiros que eu lembro que tem aqui na minha cidade e eu vou escolher um deles e eu vou ligar. Percebam que aconteceu uma primeira coisa que a gente vai ligar lá na frente, né? Primeira coisa, você tá na gaveta que todo mundo tá? Ou seja, aquilo que você faz está no mesmo lugarzinho de memória que todo mundo tá? Por exemplo, a palavra chaveiro. A palavra chaveiro, com certeza, não me agrega um valor diferenciado. Então, eu tenho uma mesma base do que é um chaveiro para todo mundo. Isso daí acontece muito no nosso ramo. Então, quando você quer colocar um preço, quer colocar um valor naquele produto teu, tenta criar primeiro uma categoria diferente, né, na cabeça da pessoa. Tenta criar, por exemplo, a palavra gourmet. A palavra gourmet hoje nos nossos dias está muito feia, assim. O pessoal trata de qualquer jeito, faz qualquer coisa e chama de gourmet, né? Eu lembro que uma época da minha vida, quando eu trabalhei com brigadeiros, tinha o tal do brigadeiro gourmet, era a febre, né? Tudo era gourmet, colocava lá banana gourmet, tudo era gourmet. Como que eu, Lucas, fiz para colocar uma gavetinha diferente? Eu usava chocolate belga na época nas minhas receitas. Em vez de chamar de brigadeiro gourmet, eu comecei a chamar de brigadeiro belga. E pá, eu entrei e criei uma gavetinha totalmente nova, exclusiva só para mim. Quando eu fazia minha divulgação, eu falava para as pessoas o quê? Eu trabalho com brigadeiro belga. Então, quando a pessoa pensava assim, eu quero um brigadeiro diferente, ela pensava assim, na gavetinha A, eu tenho 50, 60 pessoas que trabalham com brigadeiro. Na gavetinha B, eu tenho várias pessoas que trabalham com brigadeiro gourmet e eu tenho só o Lucas que trabalha com brigadeiro belga. Era uma categoria diferente, porém eu estava usando o mesmo produto que todo mundo, mas eu consegui criar uma categoria diferente. Isso daí fez com que eu me diferenciasse, é quase como se eu fosse uma commodity. O que é uma commodity? Uma commodity é um produto igual que pessoas diferentes vendem, certo? Então, por exemplo, arroz. Arroz é uma commodity, porque o mesmo arroz da marca A que um mercado vende, o outro mercado também vende. O nosso produto não é uma commodity, mas na cabeça do nosso cliente é. Porque ele trata brigadeiro como uma coisa geral. Ele trata o teu pão francês como uma coisa geral. Ele trata tudo numa maneira geral. E a única maneira de você fugir disso e começar a agregar valor para daí você precificar é você modificando a primeira impressão que o cliente tem do seu produto. Beleza, feito isso, você criou uma categoria diferente, ou seja, você conseguiu se destacar e na cabeça do cliente você tem um espaço único que é todo seu. Aí você começa a implementar e aí vem alguns erros. Primeiro erro de precificação que as pessoas cometem é colocar o preço de um produto pelo tanto que você gastou nesse produto. Então você gastou, por exemplo, você foi fazer uma receita. Gente, eu estou usando como brigadeiro, mas serve para qualquer coisa que você estiver fazendo dentro ali da confeitaria e da panificação. Eu gastei na minha receita de brigadeiro, Lucas, para fazer 100 brigadeiros eu gastei R$30, certo? Então, o que as pessoas, um grupo de pessoas fazem, um certo grupo de pessoas fazem? Dobra ou triplica esse valor, né? E coloca, se é R$30 que você gastou, a pessoa vende por 60, 70, R$80.
ela coloca um lucro depois daquilo que ela achou, né? Isso daí é muito comum. Você está perdendo dinheiro? Não, você está cobrindo seus custos, a tua produção está sendo coberta, porém você não sabe se aquilo lá é realmente o fator, porque você pode estar vendendo a R$ 60 e uma pessoa vendendo a 50, outra pessoa vendendo a 90. Então isso daí é uma das maneiras que as pessoas geralmente usam quando querem precificar um produto. A segunda maneira que eles usam, que eu acho que é a mais usada, é a questão de concorrência. Então algumas pessoas, não poucas, a gente vai ter outros vídeos falando sobre concorrência, mas algumas pessoas pesquisam sua concorrência. E elas entram lá, por exemplo, eu nunca fiz brigadeiro na vida. Como que eu faço? Eu entro lá no Facebook, aí lá na paginazinha do Facebook eu vou colocar lá, brigadeiro, no Face Marketing. Aí eu vou ver que a maioria dos brigadeiros está sendo vendido entre 60, 70, 80 reais ou 100. O que as pessoas fazem? Elas pegam esse valor e colocam no preço delas. Qual que é o risco disso daí? Você nunca vai saber se você está à frente do mercado ou abaixo do mercado. Você nunca vai saber se o teu produto está sendo vendido a mais, se o teu produto está sendo vendido a menos do que deveria estar sendo vendido. E você corre um outro risco. Geralmente, as pessoas que fazem esse tipo de precificação, elas não sabem quanto elas gastaram na operação delas. Ou seja, elas não sabem quanto de lucro elas estão tendo de fato. Elas vão no mercado, compram tudo o que precisa. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, ela não faz uma pesquisa, às vezes a receita dela pode dar R$ 20 de custo, às vezes a receita dela pode dar R$ 40 de custo, e ela não percebe isso e ela continua vendendo no mesmo preço tabelado de um concorrente. E às vezes esse concorrente, ele tem toda uma pesquisa de mercado para ele chegar no preço que ele chegou, e você está simplesmente copiando o preço dele. Você pode estar ganhando dinheiro, porque às vezes a tua receita é mais barata do que a receita dele e você está vendendo no mesmo preço dele. Você também pode estar vendendo isso daí perdendo dinheiro, porque o teu custo é mais alto do que o custo dele. Então, você colocar o preço do teu produto de acordo com o preço que os concorrentes costumam colocar é muito volátil. Você não sabe se aquilo vai te fazer bem a longo prazo ou vai te fazer mal a longo prazo. Porque você não tem noção da operação que os outros concorrentes têm, você tem noção da sua operação, né? Então eu acho que assim, é o que a maioria faz, mas você não cria diferenciais, certo? Entenda que no primeiro ponto, onde eu falei para vocês que a gente precifica pelo gasto, e tanto no segundo ponto, onde a gente consegue precificar pela concorrência, você está precificando de uma maneira geral, de uma maneira aleatória. Ou seja, se a pessoa procura brigadeiro, ela vai ter lá brigadeiro A, B, C, D e E. E o teu custo, o custo do primeiro é 60, o custo do segundo é 50. Até aí, na cabeça da pessoa, só existe uma variação de preço. E quando existe só uma variação de preço, o que o teu cliente tende a fazer? Ele compra do mais barato. You lose. Aí o que você faz? Você abaixa o teu preço. Quando você abaixa o teu preço, você esmaga o teu preço no teu valor de custo. O que você acaba fazendo com isso? Diminuindo a sua margem de lucro. Exatamente. Parte do lucro do teu trabalho você dá para o teu cliente quando você começa a baixar o teu preço. E adivinha, quando você abaixa o teu preço, o cliente quer o quê? Que você abaixe cada vez mais. E ele vai falar assim, poxa, se o Lucas fez 100 unidades para mim de R$100 por 80, imagina se eu pedir 500. Aí ele vai te comprar 500 unidades, ele vai falar, viu, você consegue fazer mais um descontinho? Aí você, para não perder o pedido, você pega e fala o quê? Não, eu te dou mais um descontinho. Ich kann kotzen! E daí você vende por R$70, ou seja, em 500 unidades você está perdendo R$150 de lucro, porque você abaixou o preço aonde você não deveria ou porque você nivelou o teu produto com os produtos da concorrência. Mas calma, não se desespera. Existe um terceiro modo de precificar o seu produto, que eu acho que é o modo melhor que existe,
né? E é o modo que as grandes empresas aplicam e não tem por que a gente que é pequeno não aplicar também da mesma maneira. Gente, eu tenho uma experiência que é assim, quando eu comecei na minha vida, eu comecei com cupcakes. Cupcake, eu achei assim, nossa, cupcake, uma coisa dos Estados Unidos, uau! Uma coisa que tá na parada de sucesso, mas na verdade, o cupcake já estava sendo batido. Eu não sabia, eu não tinha um contrato, eu não tinha um controle de mercado, eu não conhecia tráfego do mercado, não sabia se aquele produto estava em alta. Na minha cabeça, eu estava começando um negócio e aquele produto estava em alta. Quando eu comecei a fazer, eu descobri que não estava tão em alta assim. Então, mas o meu foco sempre foi, eu vou fazer cupcake e eu vou fazer o melhor cupcake dessa cidade. E como que eu consegui fazer isso? Primeiro, eu comecei a criar estratégias de diferenciação, voltando lá no começo, onde eu conseguia abrir uma gaveta na cabeça do cliente só para o meu produto, só para o meu cupcake. Então, toda vez, a minha ideia qual que era? Quando a pessoa pensar em cupcake, eu não quero que ela pense no monte de gente. Eu quero que ela pense no meu cupcake. Como que eu faço isso? Levantando a qualidade do meu cupcake. Oh my God. Então imagina assim para você, quantos produtos você compra só pelo status que aquele produto te traz? Quantos produtos você consome? Quantas coisas você tem na sua casa que você comprou só porque alguém vai ver e alguém vai te elogiar porque você tem aquele determinado produto na sua casa ou porque aquela marca te faz sentir um espírito de grandeza? O que se chama isso, gente? Isso daí é quando uma empresa ela consegue agregar status ao produto. Então já não é mais só o produto, é o status que o produto traz para você. É a mesma coisa dos celulares. Quando a gente começou esse negócio de smartphone, quem começou foi a BlackBerry. BlackBerry fazia celulares maravilhosos, eram os smartphones, aquele que tinha a tela pequenininha, um monte de tecladinho embaixo, não sei se você me lembra, que saiu logo depois dos pagers. E a BlackBerry entrou assim, na época eu lembro, eu era criança ainda, e a febre era ter um BlackBerry. Quem tinha um BlackBerry, gente, era uma coisa de outro mundo. Vinha assim alguém com um celular na mão, um smartphone, você já queria olhar lá se estava escrito BlackBerry ou se estava escrito Nokia, se estava escrito LG, outras marcas que na época estavam começando também. Quando a Apple entrou com o iPhone, ela entrou acima da BlackBerry e ela cobriu tudo que a BlackBerry tinha lançado até então de tecnologia. O que ela conseguiu com isso? Ela agregou status na marca. Hoje a gente tem um mercado que é nivelado. A Apple ela ainda é uma empresa de ponta, ainda, na minha opinião, é a melhor empresa, mas ela tem um produto que entrega muita coisa, enquanto outras empresas estão evoluindo, né? Por exemplo, o iPhone 11. O iPhone 11 ele lançou agora, recentemente, final de 2019, com 3 câmeras. Mas há quanto tempo a gente já vinha tendo celulares com o mesmo 4 câmeras? Então, mas por que as pessoas consomem tanto o iPhone? Por causa do status que o iPhone traz. Certo? Aonde que eu quero chegar com isso, gente? A melhor maneira de você precificar o teu produto é você achar uma maneira, e aqui não precisa criar uma maneira da tua cabeça. A gente vai ter um vídeo aqui no nosso canal voltado, especificando só como é que você faz para precificar, para adicionar status no seu produto, certo? Mas enfim, você tem que achar uma maneira de encontrar um status, ou seja, agregar valor naquilo que você faz, através de diferenciação. Só existe esse método, só existe essa forma. Você tem que tentar tirar, imagina que aqui eu tenho uma linha, certo? E o produto do meu cliente está aqui, o meu produto está aqui, o outro está aqui, o outro está aqui. Eu tenho que conseguir destacar isso. Quando eu destaco isso, eu tenho um ponto de negociação que já não é mais o preço.
já não é mais o valor, já não é mais aquilo que a concorrência está entregando. O cliente ele vai olhar para você, vai olhar para o seu produto de uma maneira diferente. Ele vai olhar para o seu produto de uma maneira que ele não olha para o produto dos outros, porque o seu produto traz alguma coisa que os outros não trazem. Na minha época, o que eu comecei a fazer? Comecei a bater forte essa questão de brigadeiro belga, comecei a bater forte por que ele era belga? Porque eu usava chocolate de qualidade belga, né? Para quem já trabalha aí na confeitaria sabe do que eu estou falando, né? Os chocolates da Callebaut, que eles são de origem belga. E daí o que eu fiz, gente? Eu comecei a informar o meu cliente. Então, meu cliente não sabia assim, chocolate belga, né? O que é um chocolate belga? O que eu fiz? Eu comecei a entrar nas mídias sociais da Barry Callebaut e comecei a pesquisar a fundo o processo deles. E daí eu descobri que eles têm as próprias plantações de cacau deles, que eles têm os técnicos especializados deles, que checam todas as fazendas de produção artesanal dos cacais que vão para eles. Ou seja, eles não compram no mercado de cacau aleatoriamente. Não, eles têm pessoas específicas que cuidam do cacau deles. E outra, eles têm locais específicos no mundo que plantam esse cacau para que esse cacau específico para aquele destino tenha características de sabor, de qualidade específicas para aquele produto específico que eles estão lançando. Então não é um negócio assim generalizado, não é um chocolate assim, eu tenho meio amargo, eu tenho blend, eu tenho ao leite, eu tenho branco, não. Os chocolates da Callebaut eles são vendidos por numeração, porque tem um chocolate para cada tipo de coisa que eles fazem. E eu comecei a entrar por dentro, gente, da mídia social deles para realmente descobrir, poxa, por que o chocolate da Callebaut é tão famoso, né? E daí, gente, eu fui descobrindo o processo deles. E o processo deles é muito delicado, a maneira como eles embalam, né? A diferenciação na colheita que eles têm, é uma colheita sustentável, uma colheita... Então, assim, tem vários itens que eu fui pesquisando. Tudo isso que eu fui pesquisando, que eu fui ficando abismado de aprender, que eu fui ficando assim, nossa, não sabia de tudo isso, eu fui pegando esse produto, esse tipo de informação que eu estava tendo e fui transmitindo nas minhas redes sociais para o meu cliente. Ou seja, eu fui educando ele com conteúdo. Eu fui mostrando para ele que existe essa diferença de um chocolate, por que o chocolate belga é tão diferente. Aí eu fui descobrir que o chocolate da Callebaut é considerado na Bélgica o legítimo chocolate belga. Então, assim, eles são donos do território deles. Eu fui descobrir que 3 de cada 4 produtos derivados de cacau no mundo, gente, isso é no mundo. E eu não estou falando só de chocolate, eu estou falando de cosmético, de perfumaria, tudo que envolve a indústria do cacau. De cada 4 produtos produzidos no mundo derivados de cacau, 3 são donos da Barry Callebaut. Então, eles têm um mercado assim, extremamente agressivo. Vamos dizer assim que no ramo do cacau só existe eles de rei. Não tem outro processo. Então eu fui pegando isso, ou seja, percebam o que eu fiz. Eu peguei o valor que tinha na empresa, eu absorvi esse valor. E eu peguei esse valor e joguei no meu produto. E eu peguei o meu produto e comecei a mostrar para as pessoas por que o meu cupcake, por que o meu brigadeiro, por que o meu brigadeiro era melhor e era diferente dos demais. O meu cupcake, ele ia chocolate belga da Callebaut. O meu cupcake, ele ia cacau em pó da Callebaut. Aí a pessoa fala, nossa, mas o que é Callebaut? Aí que eu falo, que foi essa questão que eu absorvi. Eu peguei esse valor que essa empresa tem e eu comecei a mostrar para o cliente. Em vez de eu ficar fazendo propagandas do meu brigadeiro, eu comecei a fazer propagandas dos insumos que eu usava no meu brigadeiro. Então, isso daí é assim, quando você pega uma marca pequena e você quer fazer ela crescer, você junta ela com uma marca grande. Por isso que empresas hoje, quando elas estão grandes, elas começam a quebrar, elas começam a cair, elas fazem fusões. Porque daí elas juntam as forças e elas ficam mais fortes. Então,
Foi mais ou menos essa estratégia que eu consegui na época. Eu comecei a comprar matéria-prima de alto valor agregado e eu comecei a pegar todo o status que eu estava descobrindo daquela matéria-prima e eu comecei a ensinar o meu cliente que aquela matéria-prima tinha valor. Logo, logo o resultado começou a aparecer. Por quê? Toda vez que se falava em brigadeiro, a gente tinha o brigadeiro tradicional, que muita gente fazia, o brigadeiro gourmet, que muita gente fazia, e o brigadeiro belga, que só eu fazia. Então, talvez outras pessoas também trabalhassem com os produtos da Callebaut, não estou dizendo que não, mas eles não souberam aproveitar a gavetinha da diferenciação. Uma vez que eu fiz isso, uma vez que eu peguei esse valor, absorvi, peguei o que eu aprendi desse valor, joguei no meu produto, o meu produto ganhou valor. E aí que eu falo para vocês a terceira maneira que existe da gente precificar um produto. E essa terceira maneira, gente, é pelo que ela vale. Entendeu? Você não está vendendo mais o brigadeiro, você está vendendo o valor que aquele brigadeiro tem. Gente, para mim chegar nesse ponto, não foi só entrar lá, fuçar, absorver e jogar. Eu tive que pegar muito brigadeiro também e distribuir. Ou seja, eu tive que pegar um valor do meu bolso, fazer as receitas da melhor maneira possível. Gente, nunca, eu falo assim, ó, nunca cometa o erro de no produto que você dá de graça, ou seja, no produto que você oferece como degustação, você fazer um negócio mais barato. Não caia nesse erro. Por quê? Lembre-se, a primeira impressão é a que fica. Se a primeira impressão é a que fica e você faz um negócio simples, a impressão que o teu cliente tem é que o teu produto ele é simples. Você não adianta depois você querer falar assim, esse aqui era um moussezinho de chocolate, mas eu tenho de Nutella. Não adianta, porque o cliente já ficou com aquela impressão. O produto que o fulano tem é um produto simples. Então, toda vez que você tiver a oportunidade de oferecer uma degustação, de oferecer uma amostra do teu produto, ofereça o ouro do teu produto. Esse é um segredo, gente. Ofereça o ouro, ofereça o que você tem de melhor, ofereça o que você tem de mais valioso. Porque ali a pessoa já conhece o seu teto e ela sabe que tudo que ela precisa está aqui dentro. Entendeu? Se você mostra para ela que o teu produto está aqui embaixo, vai ser muito mais difícil você mostrar para ela que o teu produto, que você tem outras opções aqui em cima. Você tem que mostrar sempre o melhor. Então, o que eu fiz? Eu peguei lojas, por exemplo, eu sou de Guarapuava, no Paraná. Eu peguei lojas em Guarapuava onde o público que eu tinha consumia, e aí eu fui grifes de sapato, né? Geralmente quem gosta mais de brigadeiro é mulher. Então onde eu fiz? O que eu fiz? Eu saí no comércio e eu peguei marcas assim como a Carmen Stephens, como a loja da Malve, como a Best Store. Eu peguei lojas assim de grife de sapato, grife de roupa, grife de móveis, grife de decoração, ou seja, o lugar onde as mulheres classe A que eu queria atingir, o público que eu queria atingir, consumia. E daí eu ia lá, conversava com o gerente da loja e falava assim, eu sou o Lucas Pivisan, eu trabalho com brigadeiros belgas, eu estou fazendo um trabalho de divulgação e eu gostaria de saber se, 2 vezes por semana eu posso passar aqui, deixar de repente 50 unidades para você e uns cartõezinhos. E você vai ter esse mimo para você poder entregar como cortesia para os teus clientes e elas vão poder experimentar o meu produto e possivelmente fechar uma encomenda comigo. Gente, o resultado foi muito grande. Por quê? Porque eu consegui pegar, veja só, eu peguei um brigadeiro, um brigadeiro que até então era considerado um brigadeiro gourmet. Eu peguei o status do insumo que eu usava nele, fiz a absorção, divulguei esse conhecimento que eu aprendi. Então eu já tinha um nível de diferenciação dos produtos normais. O que eu fiz? Eu fui em lojas de destaque, que essas lojas também têm os seus diferenciais, o seu valor agregado, e eu subi mais um degrau do meu produto, fazendo o quê? Colocando ele para degustação lá. Então,
Com isso, o que que aconteceu? As empresas às quais eu dava o produto, elas começaram a comprar de mim o produto. Elas começaram a comprar toda vez que tinha um coquetel, um lançamento. Gente, roupa de vestido, loja de vestido, né? Loja de roupa feminina, de grife, eles têm muito essa questão assim de lançamento de coleção. Eles contratam modelos para vestir, chamam os clientes, fazem coffee break. Então eu peguei esse nível de loja, que era onde tinha o público que eu queria, veja bem, e eu coloquei o meu produto lá. Então eu fiz um trabalho inverso. Enquanto todo mundo estava fazendo o mesmo brigadeiro, enquanto todo mundo estava nivelando o produto da mesma maneira, eu comecei a criar outro tipo de brigadeiro e em vez de fazer com que o cliente fosse até o meu produto, eu comecei a levar o meu produto até o cliente. De uma maneira diferente, de uma maneira inteligente. Ah, Lucas, mas você deu os teus produtos? Dei. E uma das regras que vocês vão aprender, não é só nesse vídeo, mas em outros vídeos, é que quanto mais você dá, mais você recebe. Então, gente, pega essa dica e absorve. Eu fiz o meu produto ganhar um valor agregado. Logo, a hora que eu fui precificar, eu entrei na terceira forma de precificação que pouca gente usa, porque pouca gente sabe como chegar lá, que é precificar por valor. Logo, o meu brigadeiro, que às vezes eu estava vendendo no título de belga, eu estava no título de gourmet, eu estava vendendo esse brigadeiro a 60, 70 reais, eu comecei a vender ele a 120, 130. Gente, eu tinha brigadeiro belga de pistache, por exemplo, que eu vendia 190 reais o cento. Tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. E agora? Tô vendo pela primeira vez. Eu tinha brigadeiros de ouro. Não sei se vocês já viram, em algumas lojas na internet tem para vender folha de laminada de ouro, como se fosse o alumínio, a folha de alumínio, só que é de ouro. Eu tinha as bolinhas envoltas nesse ouro e a pessoa comprava para comer o ouro comestível. Descia pro fundo, aí bate lá na mesinha. Ó. A gente vai ver aí, Ele vai estar por cima aí. vai estar mais ou menos nesse meio aqui, ó, onde eu fiz o círculo. Mas isso também é coisa para ver depois. Então, assim, era coisa de 320 reais, 450 reais o cento. E eu vendia, gente, eu vendia. Por quê? Porque eu vendia não só o brigadeiro, eu vendia o status que o brigadeiro traz. Então, se você quer precificar o teu produto, se você quer mandar no preço do seu mercado... Ah, e outro detalhe, eu consegui com isso atrair clientes que pagam o valor que eu coloco. Não os clientes não os clientes que pedem desconto. Existem dois tipos de cliente. Os clientes que compram de você porque ele precisa e o cliente que compra de você porque ele ama. E eu consegui me conectar com toda essa estratégia que eu passei para vocês com o cliente que me ama. Agora você enlouqueceu de vez ou o quê? Tá bêbado? Eu tô bêbado de poder. Me ame. Me ame. Me ame. Me ame. E quando ele ama, gente, quando você ama alguém, você que já amou, né? A vida é linda quando a gente ama, né? As coisas perdem o preço, não tem mais uma pizza antes que você mesquinhava para pagar 40 reais. Quando você vai sair com a pessoa que você ama, você gasta horrores, você não quer nem saber quanto que... Você tem até vergonha de perguntar, né? Quando você vai no restaurante, quanto que é, moço? Quanto que é? Não, você fala assim, eu vou levar lá e eu vou entrar quieto e seja o valor que der no final eu vou pagar. Então, eu consegui fazer isso, eu consegui conectar um sentimento de amor, né? Porque o cliente que ele ia numa loja de vestido, de sapato, ela ia para comprar um negócio assim de 600 reais, 700 reais. Então ela já ia com a cabeça dela preparada, com os gatilhos mentais dela preparados para comprar algo de valor.
Quando ela chegava lá e via o meu brigadeiro, logicamente ela falava assim, isso aqui é algo de valor. E ela logo não precisava mais pensar no preço. Ela só pensava no sabor, na qualidade. E, gente, eu entregava os melhores brigadeiros que eu tinha nessas degustações.